Fala, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC, tudo bem? Vamos resolver a prova de matemática da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. Essa prova, ela ocorreu em janeiro de 2023 para os alunos ingressarem ainda no ano de 2023, tá bom? O edital é o edital 2023-05. Essa prova foi para os alunos concluintes do ensino fundamental, ou seja, alunos do ensino fundamental que têm o interesse em ingressar nos cursos da FAETEC, fazer o ensino médio concomitante com o ensino técnico, tá bom, pessoal? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Luiz Antônio. Eu quero pedir encarecidamente que você já deixe aquele like maneiro aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui, nem de matemática, nem de física, ok? Nós vamos fazer a correção das questões de matemática da prova da FAETEC. Uma prova bem tranquila, você que é aluno aí de nono ano e fez essa prova, eu espero que você tenha mandado bem. Caso não tenha tido aquele resultado legal, cara, pega o caderno de questões que você fez, pega a folha de rascunho, senta aí na tua casa, naquela sua mesa confortável e vamos resolver junto as questões, vamos ver o que você errou na prova da FAETEC. E se você quiser estudar com a gente, quiser estudar numa das nossas turmas online, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você analisar, para você verificar se você realmente tem interesse em se preparar para fazer prova das escolas técnicas ou das escolas militares. Tem muita coisa bacana no nosso curso, muito material em PDF, vários módulos bônus com simulados das nossas turmas presenciais e aulas de física. Vamos lá? Vamos corrigir a prova de matemática da FAETEC? Então vamos lá. A prova de matemática da prova da FAETEC desse ano aí começou na questão de número 21. Então, é a partir dessa aqui que a gente vai começar a corrigir essa prova. E a questão mencionava para o candidato o seguinte: no início da manhã de determinado dia do ano, foi registrada temperatura igual a 18 graus Celsius. Até o meio-dia, a temperatura aumentou 50%. E durante a tarde, até 16 horas, a temperatura do meio-dia aumentou em 33%. Qual será a temperatura aproximada desse dia às 16 horas? Então vamos repetir o problema? Vamos ler mais uma vez, destacando as informações importantes no texto, tá bom, pessoal? Então, de manhã, vamos lá. No início da manhã, a temperatura era de 18 graus Celsius. Até o meio-dia, a temperatura aumentou 50%. E durante a tarde, até as 16 horas, a temperatura do meio-dia aumentou em 33%. Então, qual será a temperatura aproximada? Até às 16 horas. É isso que a banca quis saber do candidato. Então, uma maneira bem tranquila de resolver esse problema é a temperatura inicial, a temperatura no início da manhã, nós multiplicarmos por 1,5 primeiro. Tá? Esse aqui é o segredo para você encontrar o aumento de 50%. Tá bom? Assim que a gente faz. E posteriormente a esse resultado, nós vamos multiplicar por 1,33. Você vai entender já já. Bom, 18 vezes 1,5, efetuando essa conta, nós vamos obter 27 graus. A continha está do lado aqui para você. Ó. Você tem que saber fazer esse tipo de conta aí, tá bom? Então, a temperatura foi para 27 graus. Luiz Antônio, eu não entendi. Agora eu vou explicar para você por que eu multipliquei pelo número 1,5. É simples, pessoal. O 1,5 é o fator de aumento de 50%. Tudo que você quer aumentar em 50%, você multiplica por 1,5. Esse número 1 que vem na frente aqui, ó, da vírgula, tá vendo? À direita da vírgula, representa 100%. E esse 0,5
Tá vendo que é a parte decimal? Representa os 50%. Você está aumentando o número em 50%, portanto, você multiplica por 1,5. Então, com o primeiro aumento, a temperatura vai para 27 graus. E em seguida, nós devemos aumentar esse 27 graus em 33%, é o que o problema falou, não é? Então, até às 16 horas, durante a tarde, aqui até às 16 horas, a temperatura do meio-dia, qual foi a temperatura do meio-dia? Esses 27 graus aqui. Aumentou em 33%. E agora nós vamos ter que calcular esse novo aumento. Então, vamos multiplicar o 27 por 1,33, porque 1,33 é o fator de aumento para 33%. Acredito que você já deva ter entendido, não é verdade? E ao multiplicar 27 por 1,33, nós vamos obter esse resultado aqui, ó, 35,91. Pessoal, como a Faetec pediu o valor aproximado, né? 35,91 graus Celsius, está bem próximo de 36, concorda comigo? Isso aqui é bem pertinho de 36, é bem próximo de 36, portanto, gabarito, letra A. Questão número 22, questão envolvendo frações. Vamos lá. Os números representados em sua forma fracionária podem ser considerados como equivalentes em determinadas situações. Por exemplo, é possível afirmar que o número 1/3 apresenta uma fração equivalente a qual das frações que você está vendo embaixo aí, ó? Uma maneira bem tranquila de resolver essa questão, pessoal, é observarmos as opções. Observe que nas opções das letras C e D, nós temos frações irredutíveis. O que significa isso, professor Luiz Antônio? É quando você não consegue reduzir os termos da fração. Os termos da fração são o numerador e denominador. O numerador é o de cima e o denominador é o de baixo. Observe nessa fração aqui, por exemplo, 2/5, ó, você não consegue dividir 2 e 5 por um mesmo número. Aqui nessa fração 2/7 você também não consegue. Portanto, essas duas frações são chamadas frações irredutíveis. O mesmo não acontece com a fração 2/4, por exemplo. Na fração 2/4, nós podemos dividir numerador e denominador, ambos pelo mesmo número. Ao fazer isso, nós vamos encontrar a fração irredutível 1/2. Tá vendo? Então, isto significa que a fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. Tá vendo? Então, as frações representam o mesmo valor. Tá certo? E efetuando o mesmo procedimento com a fração 2/6, olha que interessante. Se nós simplificarmos a fração 2/6 por 2 também, ó, vamos dividir numerador e denominador, ambos por 2. Olha a fração que nós vamos encontrar. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, acabou a questão, pessoal. A fração equivalente a 1/3 é a fração 2/6. Com isso, a gente já encontra aí o gabarito da questão, tá vendo? Gabarito letra B. Bem tranquila, né? Bem facilzinha essa questão aí. Questão de número 23. Quando um número é elevado à potência 0, o resultado da operação é sempre 1. Entretanto, se o número for elevado a outras potências, o resultado será diferente. Assim, qual é o resultado do número 5 elevado à potência 1? O que a Faetec perguntou para os candidatos foi o resultado de 5 elevado à primeira potência. Gente, tem uma propriedade aqui, tem uma definição. E a definição é essa daí, ó. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Porra, então fica muito fácil, né? 5 elevado a 1, pessoal, vai ser 5. Acabou a questão da Faetec, olha aí, ó, gabarito letra C. Gravou isso? Aqui, ó, outros exemplos. Aqui, ó, 3 elevado a 1.
é 3. A fração 1/2 elevado a 1 vai ser 1/2. A raiz quadrada de 2 elevado a 1 vai ser igual à raiz quadrada de 2 também, ou seja, sempre que o expoente da potenciação for 1, o resultado vai ser o próprio número, vai ser a base dessa potenciação. Pô, muito tranquila, né? Muito tranquila mesmo. Essa questão aí veio de graça. Questão de número 24 pedia para os candidatos resolver essa expressão numérica que você está vendo aí, ó, 2 ao quadrado mais 3 menos 1 mais 5 menos 1. Para você resolver essa expressão numérica, você não pode esquecer que você tem que resolver primeiro as potências e raízes, depois as multiplicações e divisões e, por último, adições e subtrações. Esse PR aqui, ó, é de potências e raízes. Esse MD é de multiplicações e divisões. E esse AS no final são as adições e as subtrações. Você não pode esquecer isso. Porém, temos que ter atenção a esse finalzinho aqui que a Faetec colocou. Qual seria o resultado da expressão acima caso não existisse a última conta apresentada? Ou seja, se não existisse esse menos 1 aqui, ó, tá legal? Qual seria o resultado da conta? Então, nós vamos resolver desconsiderando esse menos 1 aí. Então, esse 2 ao quadrado, isso dá 4. O restante da expressão eu vou repetir, mas não vou repetir, claro, esse último resultado aqui. Esse menos 1 aqui é como se ele não existisse, ó. Então, agora nós vamos resolver aí, ó, 4 mais 3, isso é 7, e menos 1 mais 5, isso totaliza 4, correto? Você tem que conhecer a regrinha dos sinais. 7 mais 4, 11. Então, tá aí resolvido a nossa questão, tá bom? Gabarito, letra A, 11. Bem tranquila, né? Vamos para a questão de número 25 agora? Vamos lá. Questão de número 25. Considere que foi construída uma escultura em formato de cubo. Entretanto, dentro desse cubo foi deixado um espaço vazado também de formato cúbico. Quanto material foi utilizado para fazer esse cubo se a escultura tem aresta igual a 1,5 metros e a aresta do espaço vazio é igual a 40 centímetros? Olha que questão interessante. A questão mencionou dois cubos, um dentro do outro. Tá legal? Só que o de dentro é um espaço vazio. O de fora tem aresta 1,5 metros e o de dentro, né? Ou seja, a aresta do cubo, que é um espaço vazio, tem 40 centímetros. Então, nós vamos esboçar essa situação aqui ao lado. Então, estão aqui os dois cubos. Ó. Preste atenção nessa figura aqui. O cubo de fora é esse que você está vendo aqui, que tem 1,5 metros de aresta, tá vendo? As três dimensões, ó. Comprimento, largura e altura, tem 1,5 de medida. E o cubo de dentro, que é o cubo que vai ter um espaço vazio, tem 40 centímetros de aresta, tá bom? Então, nós temos que calcular o volume desses dois cubos e depois subtrair um do outro. Eu vou transportar essa figura aqui para a nossa tela preta ao lado aqui. Então, tá aí, vamos calcular o volume do primeiro cubo. O volume do primeiro cubo é dado por 1,5 elevado ao cubo. É assim que a gente calcula o volume de um cubo. O volume do segundo cubo, a gente também vai calcular a aresta elevada ao cubo. Porém, essa aresta, que vale 40 centímetros, nós temos que transformar para metros, tá bom? 40 centímetros são equivalentes a 0,4 metros. Então, nós temos que utilizar esse valor aqui, ó, 0,4 elevado ao cubo. 1,5 elevado ao cubo, pessoal, é a mesma coisa que você multiplicar o 1,5
3 vezes ele mesmo. Então tem que fazer essa conta, não tem jeito. Ao multiplicar aqui, ó, 1,5 vezes 1,5 e depois vezes 1,5 de novo, você vai encontrar 3,375 metros cúbicos. Esse daqui é o volume do cubo maior, do cubo de fora, tá bom? E agora nós vamos calcular o volume do cubo de dentro. 0,4 elevado ao cubo, mesmo raciocínio. Ó. Você vai ter que multiplicar o 0,4 por ele mesmo 3 vezes seguidas, o que resulta em 0,064 metros cúbicos. Então, esse daqui é o volume do espaço vazado que vai ter dentro do cubo maior. O material, então, utilizado, pessoal, é a diferença. É a diferença entre esses dois valores. Então, nós temos que subtrair 3,375 e 0,064. Bem tranquilo, né? 5 menos 4 dá 1. 7 menos 6, isso também dá 1. Aqui, ó, 3 menos 0, 3. E aqui, 3 menos 0, 3. Portanto, esse daqui é a quantidade de material necessário para confeccionar aí o monumento, a escultura, né? 3,311 metros cúbicos. Agora nós vamos voltar lá na questão para responder a questão. Tá aí, gabarito, letra D, ó, 3,311 metros cúbicos de material. A 26 é bem bananada, a 26, pessoal. Para calcular a área do círculo abaixo, além do valor de π, é necessário se obter a medida do seu raio ou de seu diâmetro. Se for utilizado o raio, pode-se afirmar que ele é igual a... Olha para essa questão, pessoal. Nós temos um círculo e nessa figura, nesse círculo, foi dada a distância, tá vendo? De um ponto a outro aqui na circunferência, tá bom? Eu vou interpretar que esse segmento de reta aqui está passando pelo centro da circunferência. A questão não falou isso, mas eu vou considerar. Então, o que nós temos aqui, esse 30 centímetros, equivale ao diâmetro desse círculo, tá bom? E o que você precisa saber é que o raio de um círculo é sempre a metade do diâmetro, ou seja, é sempre o diâmetro dividido por 2. Logo, como o diâmetro do círculo é 30 centímetros, a metade de 30, pessoal, é 15. Logo, a resposta é a letra A, 15 centímetros. Olha que fácil, tá vendo? Então, você precisa saber isso, uma definição bem facilzinha, tá bom? Que relaciona diâmetro e raio de um círculo. Vamos para a 27? A 27 é uma questão que exigiu do candidato pura interpretação. Vamos lá. A distância que um aluno precisa percorrer entre a sua casa e a escola na qual estuda, e vice-versa, é igual a 9 km. Então, a distância da casa do aluno até a escola é de 9 km. Considere que o aluno foi para a escola por esse percurso e se encontra, neste momento, na metade do caminho de volta. Isso quer dizer que faltam quantos metros até ele chegar em casa? Fazendo uma pequena ilustração aqui para você entender melhor, a casa do aluno está nesse ponto, tá vendo? E a escola está nesse outro ponto aqui. A distância da escola para casa, ou da casa para a escola, tanto faz, é 9 quilômetros, tá certo? 9 quilômetros, pessoal, equivale a 9.000 metros. Então, você precisa saber transformar isso. Então, se o aluno vai de casa para a escola, ele já percorreu 9.000 metros, correto? E aí, quando ele volta, ele vai percorrer mais 9.000 metros, né? Mas o problema falou que o aluno está na metade do caminho de volta. Então, o aluno ele já percorreu 4.500 metros voltando, na verdade. Então, quantos metros faltam para ele chegar em casa? É isso que é a questão que quis saber do candidato. Então,
Pessoal, se são 9.000 metros e ele já percorreu metade do caminho, ainda restam a outra metade, correto? Que são 4.500 metros. Bem tranquilo, tá? Gabarito letra D, 4.500 metros. Cara, essa prova, pô, bem tranquila mesmo. A questão de número 28 era uma questão envolvendo plano cartesiano. Vamos ler a questão. Considere dois pontos no plano cartesiano. Ponto E, de coordenadas 2, 2, e ponto F, de coordenadas 3, 5. Qual alternativa apresenta a direção no qual o ponto F está com relação ao ponto E? Então, nós temos as coordenadas de dois pontos do plano cartesiano, ponto E e ponto F. Ele quer o seguinte, ele quer a direção do ponto F em relação ao ponto E. Então, para isso, nós vamos colocar esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Está aí o nosso plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, observe que o ponto E tem coordenadas 2, 2. O que quer dizer isso? O X é 2 e o Y também é 2. Tá aqui, ó. Então, você tem que conhecer o plano cartesiano e saber localizar pontos no plano cartesiano. O ponto F, ele tem coordenadas 3, 5, ou seja, o valor de x é 3 e o valor de y é 5. Então, o que a FATEC pediu foi a direção do ponto F em relação ao ponto E. Então, observe que o ponto F está aqui e o ponto E está aqui. Então, o ponto F está à direita e acima do ponto E. Ou seja, se você sair do ponto E e ir em direção ao ponto F, tá vendo? Ele está à direita e em seguida acima do ponto F. Essa é a localização do ponto F em relação ao ponto E. Então, a gente pode escrever à direita e acima. E com isso a gente já consegue responder a nossa questão. Está aqui, letra A, ó, acima e à direita. A questão número 29 era uma questão envolvendo o polígono. Então, o problema mencionava para os candidatos que a imagem abaixo apresenta um polígono irregular, sendo que cada letra, as letras P, Q e RS, simboliza o ângulo interno relacionado ao vértice indicado. Qual destes ângulos internos é um ângulo reto? Uma questão um pouco complexa, né? Até sujeita à anulação, porque ele não colocava medida, né? Então, aqui está o polígono, este ângulo aqui representa o ângulo interno do vértice P, esse ângulo representa o ângulo interno do vértice Q, esse ângulo aqui é o ângulo interno do vértice S, tá? E esse ângulo aqui, o ângulo interno do vértice E. Então, o aluno tem que conhecer muito bem polígono, saber o que é polígono regular, o que é polígono irregular e conhecer também a classificação dos ângulos. Bom, quando você tem uma circunferência completa ela tem 360 graus. Nesta circunferência, se você colocar aqui o centro da circunferência, vou chamar de ponto C, e você dividir essa circunferência em duas metades, né, você vai ter dois ângulos de 180 graus. Então, esse aqui, o ângulo de cima tem 180 graus, e o ângulo de baixo, vou até apagar aqui o ponto C, no ângulo de baixo você também vai ter 180 graus. E cada um desses dois ângulos, se você dividir a metade de novo, você vai ter 90 graus para cada lado. Então, você observa na imagem que um ângulo de 90 graus representa a quarta parte de uma circunferência, tá vendo? Então, aqui, ó. Ou seja, o que está mais próximo no nosso polígono aqui de um ângulo de 90 graus
é o vértice R. Tá vendo? Vértice R. Porque aqui no vértice Q, aparentemente, essa abertura, esse ângulo aqui, ele tem mais de 90 graus. No vértice P, aparentemente, esse ângulo tem uma abertura que é menor que 90 graus. E no vértice S, aparentemente, parece ser um ângulo maior de 90 graus também. Então, o que mais se aproxima, o que está mais assim explícito, parecido com um ângulo de 90 graus, é do vértice R. Eu espero que tenha sido esse o gabarito também da prova da FATEC, né? Porque é uma questão polêmica, uma questão que alguns candidatos provavelmente até entraram com recurso nessa questão aí, porque não está explícito isso, né? Bom, vamos para a questão 30. Vamos lá. Sejam 4 números que devem ser multiplicados. Primeiro número inteiro, menor que zero. Segundo número inteiro, menor que zero. Quarto número inteiro, menor que zero. E terceiro número inteiro, menor que zero. Ou seja, os 4 números devem ser números inteiros, porém menores que zero. Bom, aí a pergunta da FATEC, qual é o resultado da multiplicação desses 4 números que ele fala aí? Então, para você entender essa questão, eu fiz aqui a reta numérica, tá vendo? E coloquei aqui a nossa marcação zero, né? À direita do zero, nós temos os números inteiros positivos e à esquerda do zero, nós temos os números inteiros negativos. Então, veja bem, o primeiro número inteiro menor que zero é o menos 1. Então, está aqui a nossa marcação. O primeiro número inteiro é o menos 1. O segundo número inteiro menor que zero é o menos 2. Então, nós vamos multiplicar menos 1 por menos 2 por... Agora, o quarto número inteiro menor que zero. O quarto número inteiro menor que zero é o menos 4. Então, vou multiplicar também aqui o menos 4. E, por último, o terceiro número inteiro menor que zero. O terceiro número inteiro menor que zero é o menos 3. Então, nós vamos multiplicar todo mundo e vamos ver qual é a resposta, né? Ao multiplicar menos 1 por menos 2, nós vamos obter mais 2. E ao multiplicar menos 4 por menos 3, nós vamos obter mais 12. E, finalmente, efetuando a multiplicação produto de mais 2 por mais 12, nós vamos obter mais 24, pessoal. Então, a resposta da questão está aí, mais 24, gabarito, letra B. Questão de número 31 da FATEC. Considere a seguinte função de segundo grau. f de x igual a 2x ao quadrado menos 7x menos 4. A pergunta da FATEC para os candidatos foi: qual é a soma das duas raízes reais e diferentes dessa função? Pessoal, questãozinha bem tranquila envolvendo definição de função quadrática. Quando você tem uma função quadrática dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, isso aqui é a forma algébrica da função quadrática, a soma das raízes é sempre dado pela fórmula matemática menos b sobre a. Então, nós temos que observar os coeficientes a e o coeficiente b da nossa função quadrática e efetuar essa divisão, menos b sobre a. Olhando para a função que a FATEC colocou no enunciado, nós vamos observar que os coeficientes são o a vale 2, o b vale menos 7 e o c vale menos 4. Esse c aqui a gente não vai nem precisar, né? Então, eu vou até apagar esse c daqui, porque eu não vou utilizar esse c aí para responder a questão. Eu só preciso dos coeficientes a
e B. Então, a soma das raízes, como eu falei, é menos B sobre A. Então, nós temos menos 7 sobre 2. Menos 7, isso dá 7. E 7 dividido para 2, pessoal, 3,5. O número decimal, 3,5. Acabou aí a questão. Resolvemos, gabarito, letra B, 3,5. Bem tranquila, né? Agora, é claro que é bem tranquila para o aluno de nono ano que já estudou função quadrática, né? Função do segundo grau. Tá certo? Vamos para a questão de número 32. Em uma escola, foi construído um espaço para o cultivo de pequenas plantas. O espaço foi pensado em formato de paralelogramo. A pergunta é: qual é a área superficial desse espaço, considerando a base do paralelogramo igual a 2,5 metros e a altura igual a 3 metros? Um paralelogramo é um quadrilátero considerado um dos quadriláteros especiais, pessoal, onde os lados opostos eles são congruentes e paralelos. O paralelogramo ele tem uma base que nesse caso vale 2,5, eu já coloquei a medida da base aqui, ó, 2,5, e uma altura. Essa altura vale 3 metros, também já identifiquei aqui na nossa figura, no meu paralelogramo, a altura que vale 3 metros. Para calcular a área, pessoal, de um paralelogramo é muito fácil. Basta efetuar o produto da base pela sua altura. Então, a área desse paralelogramo será dada por 2,5 vezes 3. Efetuando essa multiplicação, vamos obter 7,5 metros quadrados. A unidade de área, tá vendo? É o metro quadrado, já que as bases e a altura estão em metros. Portanto, já respondi a questão. Gabarito da nossa questão, letra A, 7,5 metros quadrados. Bem tranquilo, não é verdade? Tem que conhecer também as fórmulas principais de área das figuras planas. Não tem como fazer prova para a FATEC sem conhecer os polígonos, sem conhecer geometria plana, não é verdade? Questão de número 33, a questão envolvendo a proporcionalidade e unidades de massa também, né? Na parte de venda de pães em um supermercado, foi colocado o preço do pão francês da seguinte forma: R$ 2,99 a cada 100 gramas. A forma escrita foi assim escolhida por uma questão de marketing, mas poderia ser escrito da seguinte forma também. Então, olha para as opções, ó, o preço em função do quilograma, tá vendo? Ó, em todas as opções aparece a cada quilograma. Bom, o que você precisava saber para resolver essa questão no dia da prova da FATEC é o seguinte: 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. A conversão, a constante que relaciona a unidade grama com quilograma é essa daqui, ó. 1 quilograma tem sempre 1.000 gramas. Então, pensa comigo. Se o mercado cobra R$ 2,99 a cada 100 gramas, se multiplicarmos por 10 em ambos os lados dessa equivalência aqui, ó, a gente vai encontrar o preço para 1.000 gramas. Concorda comigo? Aqui, ó, desse lado, se eu multiplicar 100 gramas por 10, eu vou obter 1.000 gramas. Só que eu não posso multiplicar só desse lado, eu tenho que multiplicar do outro lado também. E 2,99, se eu multiplicar por 10, nós vamos obter R$ 29,90. Tá bom? Então, o que quer dizer isso? O preço de R$ 2,99
por 100 gramas de pão é equivalente ao preço de R$ 29,90 por 1.000 gramas de pão. Como 1.000 gramas equivale a 1 quilograma, nós já encontramos a resposta. Então, a resposta é R$ 29,90 a cada quilograma, gabarito letra C. Então, a questão que cobrou do candidato conhecimento de proporcionalidade e, claro, né, a constante de transformação, que relaciona o quilograma com a unidade principal de massa, que é o grama. Questão de número 34, vamos lá, façamos a leitura juntos aí dessa questão 34. Em uma receita com diversos passos de preparo, seriam utilizadas 10 colheres de uma essência específica. Nos primeiros 10 minutos de preparo, foram colocadas 2 colheres de essência. Nos 10 minutos seguintes, 3 colheres de essência. Nos 10 minutos seguintes, 3 colheres de essência. Assim, quantas colheres de essência ainda faltam ser colocados na receita? Bom, pessoal, bem tranquila essa, né? Bem tranquila mesmo. Então, nos primeiros 10 minutos foram colocados 2 colheres. Nos 10 minutos seguintes, 3 colheres. E nos 10 minutos seguintes, 3 colheres de novo. Então, ao somarmos, 2 colheres mais 3 colheres mais 3 colheres, totalizam 8 colheres da essência, não é verdade? Quantas colheres ainda faltam ser colocadas na receita? Mas o total de colheres são 10. O problema falou que seriam colocados 10 colheres de uma essência. Então, ainda restam ser colocados 2 colheres para totalizar as 10, né, que a receita sugeria, não é verdade? Então, o gabarito da questão letra B. Ainda faltam ser colocadas 2 colheres de essência. Bem tranquila essa, não é? Eu acredito que a maioria dos candidatos tenha acertado essa questão 34. Vamos lá, continuação. Questão de número 35. Uma questão envolvendo geometria plana, envolvendo a lei angular de Tales. Você já ouviu falar na lei angular de Tales? Uma das características dos triângulos é a existência unânime do somatório dos ângulos internos. Considerando o triângulo abaixo, qual é a soma dos seus ângulos internos? Então, a questão propriamente dita, pessoal, de lei angular de Tales. Tá aí, a lei angular de Tales diz isso aí, que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, um triângulo tem 3 ângulos internos aqui. O próprio nome já diz, né? Triângulo. Triângulo quer dizer figura plana de 3 ângulos, tá vendo? Se eu nomear esses 3 ângulos internos aqui, por exemplo, chamar esses ângulos de A, B e C, eu posso afirmar sem medo de errar que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, a resposta da questão está aí, a letra B. Questão conceitual, não tem nem conta para fazer essa daí. Questão de número 36. Seja uma dívida estimada em 12 mil reais no início do ano de 2020. Com o passar do tempo, houve acréscimo nesse valor devido ao atraso para pagamento. Assim, ao final do ano de 2022, essa dívida já havia crescido 35%. Dessa forma, qual é o valor da dívida no final do ano de 2022? Então, a dívida tinha um valor de 12 mil reais. Ao final de 2022, houve um acréscimo de 35% e ele quer saber qual o valor da dívida, tá bom? Já com esse acréscimo. Bom, muito fácil, basta multiplicarmos a dívida, que era de 12 mil reais, por 1,35. Professor Luiz Antônio, eu não entendi. Por que 1,35? Porque o número 1,35
é o que chamamos de fator de aumento de 35%, tá bom? E é mole você achar esse fator de aumento. É só você somar 1, esse 1 aqui, ele é equivalente a 100%, mais 0,35. Esse 0,35 é equivalente a 35%. E aí você multiplica e nós vamos encontrar o valor já com um acréscimo de 35%. Vamos multiplicar então? Então aqui, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1, 5 com 1, 60. Agora por 3, ó, 3 vezes 0, 0, 0, 0, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 1, 3. E agora vamos multiplicar por 1, ó, 0, 0, 0, aqui 12 e 1. Então é só você fazer essa multiplicação que você vai encontrar já o valor acrescido. Vamos somar tudo agora, ó. 0, 0, 0, 0, 12 e vai 1. E aqui são 6, né? 3 mais 2, 5 mais 1, 6 e aqui 1. Bom, como esse número tem duas casas decimais, você vai repetir essas duas casas decimais aqui, ó. Então, acabou aí, pessoal. O valor é R$ 16.200, tá bom? Então, se você aumentar os R$ 12.000 em 35%, você vai encontrar isso aí. Bem tranquila, não é verdade? A prova da FATEC é bem tranquila, você percebeu, né? Continuação, vamos lá, 37. Considere um fio que possui 90 centímetros de comprimento. Foram pegas as duas pontas extremas desse fio, as quais foram unidas e se formou uma circunferência. Qual é o raio dessa circunferência? Sabendo que π é igual a 3. Ele está pedindo para o candidato considerar π igual a 3. Bom, então nós temos um fio, pessoal. Esse fio ele tem 90 centímetros de comprimento, tá bom? E se você unir as duas extremidades, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B aqui, ó, a gente consegue formar uma circunferência, juntando aqui, ó, ponto A e ponto B, fazendo coincidir. O problema está perguntando qual é a medida do raio dessa circunferência, tá bom? Quero saber a medida do raio aqui, ó. Bom, para resolver essa questão, o candidato tinha que conhecer a fórmula do comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes π vezes r. Esse comprimento aqui nós temos, que é 90 centímetros, é o comprimento do fio. Esse π nós temos, que ele falou que é 3, e nós temos que encontrar o valor do raio, tá vendo? Então, ficamos com uma equação do primeiro grau, 2 vezes 3, 6, então aqui é 6r, tá? E agora nós vamos encontrar o valor de R dividindo 90 para 6. Então, o raio dessa circunferência, pessoal, 15 centímetros. Acabou aí a questão, gabarito letra A. Bem tranquilinha, tá vendo? Questãozinha de geometria bem tranquila. Questão 38, uma de geometria espacial agora. Os sólidos geométricos podem ser representados por sua forma planificada. Por exemplo, um cubo pode ser representado por uma cruz formada por quadrados. Já a planificação de um cone pode ser representada por quantos círculos? Então, ele está falando da planificação de um cone, tá bom? E quer saber quantos círculos são utilizados. Bom, galera, um cone, ele é formado por um círculo aqui, que a gente chama de base, tá? Isso aqui é a base do cone. Essa base é um círculo de raio R e é formado por uma região lateral. A planificação de um cone, pessoal, se você planificar o cone, você tem um setor circular e um círculo. Tá bom? Então, acabou a questão. A planificação de um cone, ela tem apenas um círculo. Gabarito letra B. Tem que conhecer a planificação das figuras geométricas espaciais, tá bom, pessoal? Ele falou da planificação de um cubo. Por que ele falou isso? Porque realmente um cubo, quando você planifica o cubo, quando você abre o cubo,
você tem vários quadrados, né? E esses quadrados aqui, ó, tá vendo? Eles ficam dessa forma quando você planifica o cubo, quando você abre o cubo. Esse cubo aqui, se você fechar, juntar as faces aqui, você consegue formar um cubo. E aí ele perguntou da planificação do cone, bem tranquila, né? Mas tem que conhecer as figuras geométricas espaciais, não tem jeito, tem que estudar um pouquinho de geometria espacial. Questão 39. Qual expressão matemática possui como resultado o mesmo da multiplicação entre 9 e 6? Então, se você multiplicar 9 e 6, você tem um resultado, tá bom? E uma dessas expressões aqui tem esse mesmo resultado, ou seja, a gente tem que resolver todas elas, né? A primeira é muito tranquila, na verdade. A primeira aqui, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, observe que é uma adição com parcelas iguais, né? É 5 vezes 9. Então, isso aqui dá 45, tá bom? Lembrando que o resultado, claro, né, de 6 vezes 9 é 54, né? Ao multiplicar 6 vezes 9, 54. Então, a gente busca a expressão que tem como resultado 54. A segunda, pessoal, é uma expressão que tem, ó, 3 parcelas iguais a 6 e tem 2 parcelas iguais a 9. Então, a gente vai resolver dessa forma. 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes 9, 18. E 18 mais 18 dá 36, então não é a letra B, tá bom? Vamos resolver as outras. Na terceira, nós temos uma combinação de adições e subtrações. Primeiro eu fiz as subtrações aqui, ó. 21 menos 9 deu esse 12 aqui. Mais 41 menos 38 deu esse 3. E esse 25 eu botei no final, tá vendo? Agora eu somei 12 mais 3, que dá 15, e 15 mais 25, 40. Então também não é a terceira que tem como resultado 54, tá bom? Só pode ser a última, né? Vou utilizar o mesmo raciocínio utilizado na anterior. Vou associar as operações aqui, ó. 11 mais 12, isso é 23. 13 menos 2, isso dá 11. E esse 20 eu vou repetir no final. Bom, 23 mais 11, isso dá 34. E 34 mais 20, finalizo aqui, ó, 54, pronto. Então, encontrei a expressão que tem o mesmo resultado da multiplicação entre 9 e 6. Gabarito, letra D. Beleza? Bem tranquilo, né? A questão de número 40 é uma questão envolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Não precisava resolver o sistema, mas tinha que saber montar o sistema. Vamos lá. Duas jovens realizaram a compra de canetas azuis e pretas em uma papelaria. A primeira jovem comprou 2 canetas azuis e 3 canetas pretas. Vou destacar isso aqui no texto. E pagou por isso R$ 6,60. A segunda jovem comprou 4 canetas azuis e 1 caneta preta e pagou R$ 6,20. Sendo X o número de canetas azuis e Y o número de canetas pretas, assinale a alternativa que traz o sistema de equações que representa as compras das jovens. Bom, então na primeira situação, pessoal, a primeira jovem comprou 2 canetas azuis, então, ó, 2 vezes X, mais 3 canetas pretas, então 3 vezes Y. E isso tem que ser igual a R$ 6,60 ou R$ 6,06. A outra jovem comprou 4 canetas azuis, então 4 vezes X, e 1 caneta preta, então, e 1 vezes Y, e pagou R$ 6,20, então R$ 6,02. Esse aqui é o sistema que nós buscamos, pessoal. Tá bom? Eu posso colocar aqui 6,20 também, não tem problema. Tá bom? Então a gente vai buscar aí esse sistema aí, já está na cara, né? O gabarito é a letra B, tá vendo? Aqui, ó, esse 6,6 pode ser escrito como 6,60 também. Então tá aqui o gabarito, ó, 2x mais 3y igual a 6,60 e 4x mais y igual a 6,20. Bem tranquilo, porque
A FATEC não pediu para resolver o sistema, né? Pediu só para você montar, para você ler o problema, interpretar e montar o sistema. Quer passar para a escola técnica ou escola militar? Então faça o nosso curso. Vou deixar o link na descrição aí do nosso vídeo, tá bom? Se você quiser, dá uma acessada lá. Vários materiais em PDF, videoaulas, módulos bônus com resolução de simulados das nossas turmas presenciais aqui. É ótimo para quem está aí com intenção de passar no IFRJ, de passar na FATEC, de passar no Cefet. Eu vou lá e ajudo você. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.